5, 6, 8, 10, 20, 30 caras dizendo, olha, o REC disse isso. Querem ter um exemplo como funciona o meu celular agora, antes do jogo? Vai. Do jogo, da reprise, o Diogo Pipoca estava ali junto com o Lucianinha, o Paulo Roberto e o Mazzaropi. Aí eu fiquei perplexo, assim, no bom sentido, abismada, que ele lembrou que o Juventus era um baita de um time e tinha eliminado o Juventus, não, o Hamburgo, era bicampeão da Bundesliga, tinha eliminado o Juventus, que era a base da seleção de 82, e eu disse assim, meu Deus do céu, eles estão reconhecendo isso. Mas não, a alegria foi curta, foi um momento fugaz de alegria. Ele chega e diz assim, mas quando foi jogar contra o Grêmio, veio com não sei quantos reserva. Quer dizer, ele foi lá e desmanchou o que tinha dito. Aí o que aconteceu no meu celular? Já tá cheio de mensagem lá. Quero ver se eles vão lembrar no domingo se o Messi, o Eto'o e o Saviola estavam machucados e não jogaram. Boa pauta para quem está acompanhando, e eu vou usar isso no blog. Eles vão ter que dizer antes da reprise do Inter e Barcelona que o Messi, o Eto'o e o Saviola não estavam em campo. Duvido, não vão dizer. Vamos cobrar. Vamos cobrar todos os dias. Faltam 7 dias para a IB não dizer que o Messi não jogou. É bem isso, porque não vão dizer. Olha, e agora eu quero falar de um dos que são os meus preferidos da IB. Eu adoro ele porque ele se irrita, ele é mercurial, ele passa vergonha em programa do Galvão Bueno, ele imita o famoso professor Rui Carlos Osterman. Ele é nada mais, nada menos do que Maurício Guinaçu Saraiva. Nasceu em Porto Alegre em 1964. Ele é jornalista desde 86. Teve passagens na Guaíba e Band. Hoje está na RBS, onde iniciou em 96 como repórter. Desde 2003 atua como comentarista e carnavalesco. Seu apelido, não vou dizer o apelido popular dele, porque eu sei que tu não gosta, é por causa da aparência de sua pele. E o apelido Guinaçu Saraiva é dado pelo Ricardo, porque ele tinha, né, frissons eróticos quando ele falava no ex-jogador do Inter, o Guinaçu. Não, ele dizia assim, isso foi um colega meu da Redenção, o Samuel, que dizia assim, não aguento mais o Maurício Saraiva dizer Guinaçu. Falar assim, Guinaçu. Todo mundo fala então, Guinaçu. Pegou. E o Maurício Saraiva, ele até hoje diz que não estava vibrando atrás do gol no chamado Grenal do século, que nunca foi Grenal do século. E tava ou não tava? Cara, tava ou não tava vibrando? Não é aquele cara que o blog publicou que tá com as mãos levantadas. Não é aquele. Não. Mas ele toda hora diz que não vibrou atrás do gol. O Grenal do século, chamado Grenal do século, é um fake news, o Grenal do século. Ele tem moeda, tá lá no YouTube, é só procurar. A imprensa corre para vibrar depois do gol. Como ele diz tanto que não estava vibrando, ele certamente tá naqueles caras que estavam correndo ali. Que estavam correndo para vibrar. Com certeza. O Maurício Saraiva é um cara que ele... O meu pai dizia um negócio sobre a IRE. Tem uns que mostram a cara sempre. E tem outros que se revelam mesmo no momento decisivo.
O Maurício Guinassou Saraiva, nos momentos decisivos, ele abre o coração, explode o coração. Ele é vermelho convicto. Né? Desesperado. Tenta dar uma aparência dizendo, não engana, não. Não. Mas quando chega nos momentos decisivos do campeonato, de qualquer campeonato, ele, assim como toda a IVE, ele... Lá no programa do Galvão Bueno, o Bem Amigos, né? Uma vez estavam falando sobre o Grêmio e falando sobre os títulos importantes que os times, né, tinham... Campeões da Libertadores. Tinham recentemente o Cruzeiro, o Grêmio, o Flamengo, sei lá, os times que tinham conquistado a Libertadores e tal, porque a pauta era o Grêmio. Não é que o senhor Maurício Saraiva começa a pedir a palavra insistentemente para tentar colocar o Inter na pauta. Falou em 2006. E ele foi admoestado ao vivo pelo Galvão, né? E foi uma coisa patética. Ficou... E ele foi cobrado no Twitter depois por muitas pessoas. Ele teve que bloquear 200, 400, 600 pessoas. E ele depois veio dar uma versão de que a pergunta dele, a colocação dele foi jornalística. O que será que significa isso? Foi uma colocação jornalística. Que tu acha? Mas ele sempre fez isso. Ele sempre fez isso lá no programa do Galvão Bueno. Sempre quando falam em grandes times de futebol, lá no Galvão Bueno, e que está o Maurício Guinassou Saraiva, ele sempre fala no time de 75, 76 do Inter. É desespero, né? É jornalístico. É jornalístico. Assim como o Davi Coimbra fala, né? O Davi Coimbra não cita o time de 81, de 83 do Grêmio, não. 95. Não, isso é proibido elogiar. O Davi Coimbra é um outro... ele não é só fascinado pelo vermelho, ele é fascinado pelo Inter de 75. Ele sofre da síndrome de Estocolmo. Ele sofreu muito, apanhou muito por causa disso. Apanhou, então ele não esquece da dor. Apaixonou, né? Vamos falar então no outro cara que é muito importante na IVE. É uma figura... Eu acho que ele nunca ficou fora da seleção da IVE. Tu me corrige se eu estiver errado. Ele é o criador da crise da pipoca. Diego Pipoca Olivier. Antes de se formar em 91, Diego Olivier Melo foi violonista de igreja e também clássico na Escola Palestrina. Iniciou a carreira na RBS como repórter político. Foi convidado por Davi Coimbra a fazer parte da equipe esportiva. Recebeu o apelido Diego Pipoca pelo corneta do RW quando criou a famosa crise da pipoca na arena. O que tu tem a falar sobre esse craque da IVE? Esse vai ser um capítulo interessante. Primeiro vamos lembrar que o Diogo Pipoca junto com o Benfiquinha fizeram aquela crise retumbante de uma bobagem, aquela crise das ovelhinhas, que eles divulgaram uma conversa que o presidente Flávio Albino deixou o celular ligado, de uma coisa absolutamente normal no futebol. Não. A direção do Grêmio criticando o treinador, que na época era o Tite, como se nunca existisse isso no futebol. Mas aí, né, como eles são vermelhos, né? O treinador... então eles divulgaram, e durante um mês, até o Grêmio ser eliminado da Libertadores, eles batiam na pauta daquele assunto das ovelhinhas. Então
o Diogo Pipoca hoje estaria muito bem nos governos estaduais, municipais, federais, né? Porque o que mais se vê é vazamento de coisas, né? É verdade. Então ele estaria bem, né, nesses governos aí. Em todos os governos. Não vou falar num só, senão isso aqui vira um pandemônio capaz de tirar até uma bomba aqui no teu... A gente vai sofrer um atentado. O Diogo Pipoca, ele cria a crise da pipoca que o Vianney Carlé sacaneou com ele. Por que foi retumbante, reverberou a crise da pipoca? Eu comecei a reclamar, a Ive estava muito dolorida com a história da inauguração da Arena, era uma dor total, o Brasil inteiro elogiava a Arena, e a Ive dizia de tudo da Arena. Aí o Diogo Pipoca escreve uma coluna dizendo que estava com problema de abastecimento de pipoca na Arena. Aí eu botei no blog que o Diogo Pipoca tinha criado a crise da pipoca. Aquilo ali ia passar percebido, ali não ia ter maiores... Foi. Na coluna dele. Colocou na coluna dele e aí caiu numa coluna de grande alcance e viralizou, né? Aliás, no dia que ele colocou isso aí, eu me lembro como se fosse hoje, o blog, ele teve em torno de 11 mil ou 12 mil acessos no dia do Sala de Redação, e a pesquisa chave da pipoca lá nos meus arquivos, eu entrei lá para ver o histórico do blog, eu disse, pô, o que houve isso aqui? Porque ele falou na coluna e no Sala de Redação, e estava ali a busca do blog pela palavra-chave, pipoca estava batendo todos os caras. e nós ganhamos muitos leitores por causa disso aí. Não, parabéns então pro Diogo Pipoca pela criatividade, né? Então, e aquela vez que ele criou. E aquela vez que ele tava num ônibus, Sim. Que ele tava num ônibus lá imitando o Peninha. Eu não sei, ele tava indo pra cobertura do jogo do Grêmio, eu acho, contra o Real. Eu não me lembro exatamente qual foi o fato, mas ele... Lembro, daquele que ele falou mal do Inter. Tu te lembra daquilo? Me lembro bem daquilo. Ele fala... Pô, a rede social dizia que ele era gremista, mas que absurdo. Não, mas eu tenho que contar um negócio que eu nunca contei. Conta. Nem no blog. Agora eu vou contar aqui e vou anunciar no blog o que eu... O quê? Uma vez eu estava procurando um apartamento e foi muito engraçado esse episódio. Eu estou procurando um apartamento e estou na garagem lá. Quem eu vejo? Quem? E o apartamento que eu estava procurando, eu vejo o Diogo Oliveira. Na época ele não era o Diogo Pipoca. Eu vejo o Diogo Oliveira e eu sabia que ele era do Inter, mas eu não tinha noção de que ele era. E o apartamento que eu ia comprar era do lado do Diogo Pipoca. Imagina que loucura ia ser minha vida. Melhor vizinho. O Diogo Pipoca passou, o Diogo Oliveira, e eu disse pro cara que tava me mostrando a garagem, pô, o Diogo Oliveira mora aqui. E o cara, esse é um fanático pelo Inter. Aí começou a dar uma lenha, o cara era gremista, né? Esse é um fanático. Aí eu disse, puxa vida. Aí eu comecei a olhar as colunas dele com outro olhar. E ver como é importante isso aí de o cara ter uma mensagem de alguém para enxergar coisas que tu não estava enxergando. Quando ele me disse isso, no outro dia eu fui ler a coluna dele e pensei assim,
Puxa, mas ele é doente mesmo. É que eu lia no interior, dizia assim, de refilão.